vez dando as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, participando deste evento. Nós vamos na parte devocional desta segunda etapa, nos embevecer com a voz da Gabriela. Se não tem quem ouça, canta assim mesmo. Pássaro sozinho lá na floresta, canta e vai tentando assim afastar os males do seu peito, fazer o seu dia um pouco melhor. Sei que é triste às vezes cantar sozinho, quando o que se quer é gritar ao mundo. Gratidão que traz no peito a sina dessa melodia. Louvação a Deus, o Criador. Canta que o vento sopra mais leve, que as folhas ficam mais verdes, o rio corre mais sábio. Canta que um anjo abre um sorriso e o céu azul comovido se esconde em nuvens e faz chover. Canta que embora breve esse canto, pois teu ar é curto e ligeiro e o sentimento infinito. Canta que teu Deus escuta sereno e ao cantador tão pequeno revela muitas grandezas. Se não tem quem ouça, canta assim mesmo. Cada um tem seu trabalho e missão. Canta cada vez mais lindo até o último suspiro. Doce é morrer de tanto cantar. Canta que o vento sopra mais leve, que as folhas brilham mais verdes e o vento sopra mais sábio. Canta que um anjo abre um sorriso e o céu azul comovido se esconde em nuvens e faz chover. Vez não tem quem ouça, canta assim mesmo. Canta que o teu Deus escuta, revela muitas grandezas. Canta que embora breve esse canto, o teu ar é curto e ligeiro e o sentimento infinito. Se não tem quem ouça, canta assim mesmo. Cada um tem seu trabalho e missão. Canta cada vez mais lindo e até o último suspiro. Doce é morrer de tanto cantar. Canta cada vez mais lindo e até o último suspiro. Doce é morrer de tanto cantar. Obrigada. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Deus maravilhoso, Deus bondoso, misericordioso, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha a nós em toda a tua plenitude e que a tua vontade seja feita na terra como nos céus ela é feita. Nós somos gratos imensamente ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Te agradecemos por este evento, por tua condução em todos os momentos. Pedimos que tu continues a nos abençoar, que nós possamos sair daqui edificados, entendendo a tua vontade em nossas vidas e possamos praticar aquilo que nós aprendemos, de tal forma que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos. Amém. O palestrante da tarde será William Keith Nix, a quem convidamos para vir aqui à frente. Para traduzir essa palestra, convidamos também João Marco Paladino Coelho.
Good afternoon. Boa tarde. Before we begin with the talk, Antes de nós começarmos com a palestra propriamente, I want to let you know that we'll be doing questions and answers afterwards. a gente vai começar respondendo algumas questões que ficaram pendentes. Not just to do with the presentation I'm about to give, but any questions about classical Christian education. Não só sobre a apresentação em si, mas sobre aspectos gerais da educação cristã clássica. Very good. Okay. So today, this afternoon, we're going to talk about the role of the gospel in classical education. You need to know that there are other forms of classical education. Hoje à tarde nós vamos falar sobre como o cristianismo se aplica à educação clássica, porque nós temos outros tipos de educação clássica que não a cristã. There are other models that are public classical schools or charter schools that teach classical education, but not from a Christian worldview. Nós temos escolas clássicas públicas e de outros tipos que ensinam as disciplinas clássicas, mas não com uma cosmovisão cristã. So this afternoon's talk about a gospel-centered classical education makes that distinction. Nós então nesta tarde vamos falar sobre uma educação centrada no evangelho para fazer essa distinção entre esses tipos de educação clássica. So now we'll get going. Yeah. While there are many important elements of a strong classical Christian school, Enquanto nós temos muitas características fortes pertencentes à escola cristã clássica, such as curriculum or pedagogy or strategy, como o nosso currículo, a nossa pedagogia ou até a nossa estratégia, the most important is the culture of a school. o mais importante é a cultura que nós temos na nossa escola. Culture, or the process of enculturation, is the hidden curriculum. Cultura ou a enculturação dos alunos é o que a gente chama daquele currículo escondido, não é aquele currículo declarado. It is the real curriculum in that we know more is caught than taught. É verdadeiramente aquele currículo que a gente adquire não pelo que é ensinado, mas por aquilo que a gente consegue pegar no dia a dia. This process of enculturation is imparting a way of life to the next generation. O processo de enculturação faz parte de um modelo de vida que nós passamos para as próximas gerações. G.K. Chesterton said this: education is not a subject, nor does it deal in subjects. It is instead a transfer of a way of life. Chesterton disse o seguinte: educação não é sobre matérias, nem sobre como lidar com essas matérias, mas na verdade a transferência de um modelo de vida. So, before we talk about a gospel culture, let's answer the question, what is culture? What do we mean by culture? Então, antes da gente entrar propriamente no tema, a gente vai de o que é uma cultura cristã. Nós vamos definir o que é cultura. It is the invisible flow of beliefs, attitudes, and assumptions in any group of people. Cultura é um grupo de crenças, atitudes e assuntos que pertencem a um grupo em comum. It is the all-encompassing life patterns of tribes, societies, and groups of all kinds. Isso relaciona padrões de vidas de uma tribo, de uma sociedade e grupos de pessoas de diferentes tipos. In other words, it's the way we do things around here. Em outras palavras, é como a gente trabalha por aqui. Sometimes it can be referred to as a tribal smell or aroma.
algumas vezes eles se referem a algo como se fosse um cheiro de uma tribo, ou o aroma de uma tribo. I spent some time in Africa many years ago, and it was said that each individual tribe had its own aroma or smell. Há um tempo atrás eu passei um tempo na África e eles costumavam dizer que cada tribo tinha o seu cheiro, o seu aroma. If you visited the tribe, you would know who they were by how they smelled. Se você visitasse uma tribo, você saberia quem eles eram pelo seu cheiro, entre aspas. Culture is the same way. Cultura é a mesma coisa. That smell, in terms of culture, is essentially the shared beliefs and values that knit a community together. Essa expressão cheiro aplicado à cultura é essencialmente as crenças e os valores que eles compartem entre si como comunidade. They define the community. They would be obvious to an outsider who spent time in your group. E esse cheiro define a comunidade de tal forma que qualquer pessoa que venha de fora consegue identificar esse cheiro. Every family, church, school, company has a culture. Cada família, igreja, escola ou empresa tem a sua própria cultura. It may be defined or undefined. It may be good or bad, or somewhere in the middle, but it is there. Pode ser algo bem definido ou não tão bem definido, boa ou ruim, ou algo entre essas duas características, mas ela está lá. So next I will talk about three aspects of culture, particularly a gospel culture that I believe is necessary in a healthy classical school. Nós vamos falar agora sobre 3 aspectos particulares da cultura, e especificamente de uma cultura cristã, né, centrada no Evangelho, que eu acredito ser importante e saudável para uma escola cristã clássica. The first one is worship. A primeira é adoração. I don't think it's oversimplifying to say this. Our culture is essentially determined by what we, as a school community, decide to love. Eu não acho que seja simplificar demais definir dessa forma. Nossa cultura é essencialmente determinada pelo que nós, como uma comunidade escolar, decidimos amar. We must decide and then declare what we love. Nós devemos decidir e então declarar o que nós amamos. Primarily, we must commit to a devotion to the Lord Jesus Christ, and from there to the virtues that flow from that love. Primeiramente, nós devemos nos dedicar à devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo e pelas virtudes que irão nos definir. Such virtues as the pursuit of truth, beauty, and goodness, or the ideals of justice and courage. E essas virtudes são os conceitos de verdade, beleza, bondade, mas também os ideais de justiça, coragem. So in the second step, after we've decided and declared what we love, depois de nós declararmos o que nós amamos, em segundo lugar, we must commit to a pursuit of these loves and these ideals together. Nós devemos buscar esses amores e esses ideais juntos. We must live in relationship with one another in such a way that these virtues and loves are cultivated. E nós devemos então viver uma relação de tal maneira que nós consigamos juntos buscar esses valores uns com os outros. Third, a gospel culture must focus on the hearts of students even more so than the head. If we win their hearts, we will have their minds. Em terceiro lugar, nós temos em terceiro lugar, nós temos uma cultura focada no Evangelho, que também é focada no coração do estudante,
E se nós conseguimos alcançar os seus corações, nós conseguiremos alcançar muito mais do que somente suas mentes. So let's talk for a moment about worship and culture. Então vamos falar agora nesse momento sobre adoração e cultura. The word culture obviously comes from the same root word as cult. A palavra cultura vem da mesma raiz da palavra culto. A culture is defined by what we worship. Nossa cultura é definida por aquilo que nós adoramos. Which means what we love, what we admire, and what we cherish. Ou seja, isso é definido pelo que nós amamos, pelo que nós admiramos e o que nós desejamos. As well as the habits that accompany those loves and the way we talk about them. Assim como os nossos hábitos acompanham o que nós amamos e falamos sobre o que amamos. Think about it. We can't help but talk about what we love. Vamos pensar sobre algumas coisas que nós amamos. Our children, our grandchildren, Nossas crianças, nossos netos, or favorite football team. nosso time de futebol preferido. So in classical education, what do we love? E então, na educação cristã clássica, o que nós amamos de fato? What do we say about who and what we love? O que nós podemos dizer sobre quem ou sobre o que nós amamos? What is our conversation made of? Do que essa conversa vai ser composta? For classical Christian education, it is Christ. At the bottom, the foundation is Christ. Na educação cristã clássica, o fundamento, os alicerces, tudo é sobre Cristo. We agree with the founders of Harvard University. A gente vai ler aqui uma citação de um dos fundadores de Harvard. But they don't believe this anymore. Mas eles não acreditam mais nisso atualmente. In 1643, the founders of Harvard wrote this. Em 1643, os fundadores de Harvard escreveram isso. Let every student be plainly instructed and earnestly pressed. Deixe cada estudante ser plenamente educado e cheio de todo conhecimento. To consider well that the main end of life and studies is to know God and Jesus Christ, which is eternal life. A ponto de considerar que o fim supremo do homem é conhecer a Deus e amar o seu Filho Jesus Cristo, que tem a vida eterna. Que tem a vida eterna. Okay. I like to say, when talking about my school, Veritas, eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha escola, a Veritas School. that unlike in many other Christian schools, Diferente de muitas dessas escolas cristãs, that Jesus is not just present in name only, Jesus não está presente só nominalmente. or even prominent in that he has a high place. E não é também porque ele está num lugar diferenciado na nossa educação. But in classical Christian education, he's preeminent. He is in and through all things. Mas na educação cristã clássica ele é proeminente, é sobre ele e é através dele que nós educamos. In him, all things were created, and in him, all things are held together. Nele todas as coisas foram criadas e nele também todas as coisas são sustentadas e interligadas. This biblical truth has enormous implications for the way we think about school and subjects and disciplines. Essa verdade bíblica tem inúmeras aplicações no jeito de nós pensarmos sobre escola, disciplinas e de disciplinas escolares e disciplina também de comportamento. Is Christ truly Lord over every square inch, as Abraham Kuyper states? Cristo é de fato o Senhor de cada metro quadrado da sua vida, tal qual Abraham Kuyper disse? We say yes. Nós temos que responder sim.
So it makes a big difference whether Jesus is Lord over mathematics. É diferente quando Cristo passa a ser o Senhor da matemática. And the study of mathematics isn't just because it's helpful or useful. E aí o estudo da matemática não é só porque ela ajuda a gente ou porque vai ser útil em um determinado momento. But it's from God, and it's something He has for us for our good. E porque veio de Deus e, portanto, é bom para nós. To study and learn mathematics is to worship. Estudar e aprender e ensinar também matemática é sobre adoração a Deus. It's not easy to convince high school students of that. Não é tão fácil convencer alunos do ensino médio disso. For this gospel-centered education to be understood, practiced, and believed, Para esse tipo de educação ser compreendida, praticada e acreditada, Scripture must have a place of authority in our schools. a palavra de Deus tem que ter um papel central nas nossas escolas. Instruction in the Scriptures is critical, especially when we realize how little catechesis our students may be getting outside of school. Instruir os nossos alunos nas escrituras é crucial, especialmente quando eles realizam algum tipo de pequena catequese com os estudantes, provavelmente fora da escola. We hope and pray that biblical instruction will happen in homes and in churches, but we can't count on that. A gente espera que a catequese esteja acontecendo também dentro de casa e nas igrejas, mas a gente não pode contar com isso. Another helpful way to think about education and worship is to understand education as repentance. Outro jeito de nós pensarmos educação como educação cristã é entendendo que a educação é sobre arrependimento. Ultimately, we are ignorant because of the fall and original sin. De maneira última, nós somos ignorantes porque nós escolhemos pecar e fomos separados da glória de Deus. As such, the process of learning and studying is repenting of our ignorance. Então, o processo de estudo passa a ser um processo de arrependimento da nossa própria ignorância. It is the faithful stewardship of our minds and our intellect. É, na verdade, um processo de remissão da nossa mente e da nossa alma. Lastly, as I mentioned last night, E, por último, como eu mencionei ontem à noite, education rightly understood is more about what we love than what we know. educação, como a gente entende, é mais sobre o que nós amamos do que sobre o que nós sabemos. If we love the right things, Se nós amamos as coisas certas, we will pursue knowledge and understanding and wisdom. nós vamos buscar sabedoria e entendimento. A school with a gospel culture is a school that helps students, faculty, and parents love the right things. Uma escola com uma cultura centrada no Evangelho ajuda estudantes, corpo docente e pais a se focarem no Evangelho. The things that are true and beautiful and good. E buscar também o que é verdadeiro, o que é belo e o que é bom. Or as Philippians 4:8 gives us, whatever is true and noble and right and pure and lovely and admirable. Ou como diz Filipenses 4:8, tudo aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Christians are instructed to think on these things. A instrução cristã está centrada, está baseada nessas coisas. How can one be educated by not spending their days thinking on these things? E como a gente vai educar sem passar os nossos dias refletindo sobre esses aspectos? As well as loving the things that are lovely, we are taught to hate that which is evil, hate that which should be hated. Romans 12:9. E se nós falamos sobre o que nós amamos, nós também estamos falando sobre aquilo que nós odiamos e rejeitamos, como está em Romanos 12:9. So to do classical Christian education well,
para praticar a educação cristã clássica de uma maneira correta, we have to first order our loves. primeiro precisamos ordenar as nossas paixões, os nossos amores. These loves that we talk about must be shared by the whole school community. Esses amores que nós falamos aqui precisam ser compartilhados com toda a comunidade escolar. As we build our school communities, we need to think about ourselves as a community of faith and learning. Quando nós estamos construindo nossa comunidade escolar, nós temos que pensar essa comunidade como uma comunidade de fé e aprendizado. While we are not the church, we are a community of believers. Nós não somos uma igreja, mas somos uma comunidade de crentes. Or at least hopefully for the most part. Ou boa parte de nós seremos cristãos. It will be hard to build a gospel culture in a classical school unless an active majority of families are Christ followers. Vai ser um trabalho difícil criar um ambiente cristão na escola se nós não tivermos o apoio da maioria das famílias. So it needs to be a spiritual community. Então isso precisa ser formado por uma comunidade espiritual. We would all do well to read and reread Dietrich Bonhoeffer's book Life Together. Nós precisamos ler e reler o livro do Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se tem o nome em português desse livro, que é Life Together. And consider what implications that classic work has for our community. E considerar as implicações do trabalho clássico na nossa comunidade. Such a life together in community would be marked by a number of things. A nossa vida em comunidade são marcadas por um número determinado de coisas. Number one, counting others more important than ourselves. Primeiro, privilegiar o outro ao invés de nós em primeiro lugar. Secondly, pointing one another or helping one another to see our need for Jesus Christ. Apontar de um para o outro as necessidades de Cristo e das suas bênçãos. And giving and receive grace as we live together, we will sin and make mistakes. E em terceiro, dar e receber graça quando nós pecamos com graça. A work so bold as classical Christian education Assim nós conseguimos fazer uma educação cristã clássica robusta, especially in the beginning, especialmente no início. is going to have difficulties and there will be mistakes. A gente usa a Bíblia para poder corrigir os erros que aparecem. To live a life together in community with these shared loves and values, Para viver uma vida junto em comunidade, esses valores precisam ser compartilhados junto com as nossas crenças e também as nossas práticas. including our beliefs and our practices, Incluindo as nossas crenças e as nossas práticas. they must be written down in such a way that all the members, or as many as possible, state that they agree with these. Isso tem que estar posta de uma maneira tão clara que todo mundo concorda e pratica aquelas acordos. At my school, we sign a statement of core beliefs every year. Na nossa escola, nós assinamos um compromisso de fé todos os anos. It includes a statement of faith, Isso inclui uma confissão de fé, but also what we believe about classical Christian education and how we will live together, especially when we have difficulty or conflict. mas isso também inclui o que é educação cristã clássica e como a comunidade de fé da escola deve viver junto. It is important to understand and state that conflict is normal. Nós precisamos entender, e é importante entender, que os conflitos são normais. For those of us in education, we know that we're dealing with people's two biggest idols, their children and their money. Nós devemos lidar com o fato que as pessoas têm dois grandes ídolos nos seus corações: seus filhos e o dinheiro. So conflict is unavoidable. Então o conflito é inevitável.
Expectations will not always be met, so what do we do? As expectativas nem sempre são alcançadas. E o que nós fazemos com isso? To do life together, we must normalize conflict. Então, em primeiro lugar, nós temos que normalizar os conflitos. Help people understand that is natural and to expect it. Falar para as pessoas que é natural esse conflito e que elas devem esperar isso acontecer. We must nip it in the bud, not let it fester or develop. Cut it short. Okay. Nós devemos cortar isso pela raiz e não deixar isso se florescer. Lastly, to do life together, and especially in dealing with conflict, we must employ peacemaker training and tools to get everyone on the same page. E por último, para nós garantirmos essa cultura, nós precisamos ter um corpo docente, um corpo de empregados que sejam pacificadoras e que deem as ferramentas para poder resolver estes conflitos que possam aparecer. We need to have a common language and a plan for biblical conflict resolution. Então nós temos que falar uma língua comum entre todos e um plano de ação bíblico diante dessas situações. So we've learned that a gospel-centered classical school will make it clear that the objects of our affection is first Jesus Christ. Para nós aprendermos sobre uma escola cristã clássica centrada no Evangelho, nós precisamos ter claro os nossos objetivos e quais são as afeições que nós temos, primeiro por Cristo e pelos outros. And the other right loves flow from there. E então, os outros amores corretos virão depois que Cristo estiver em primeiro lugar. We've learned that we need to live in a spiritual community that is marked by grace, repentance, and forgiveness. Nós precisamos entender que nós vivemos numa comunidade espiritual que é marcada pela graça, arrependimento e perdão. So in closing, let us now consider how we work with our students. Agora, para fechar, nós vamos considerar como trabalhar isso com os nossos alunos. First of all, in shepherding our students, the goal is simple. E primeiro nós temos que pastorear os nossos alunos para alcançar o simples. Our aim is to help students see their need for Christ and to find their identity in Him. Ok, desculpa. Que os nossos objetivos é simples. Nós queremos ajudá-los a ver a sua necessidade de Cristo e identificar a sua identidade em si mesmo. But often in schools we do the opposite. Mas geralmente nas escolas se faz o contrário. Whether we intend to or not, we help students focus on themselves. Eles tentam fazer com que os alunos foquem em si mesmo, não em Cristo. They become absorbed in their own performance and behavior. Então eles absorvem uma performance e um comportamento que não condiz. It's a deadly combination. Isso é uma combinação mortal. So as teachers, we are also shepherds. Então, como professores, nós também somos pastores. Who must go after the students' hearts. Que cuidamos do coração dos nossos alunos. In doing this, we have to look deeper than behavior. E fazendo isso, nós precisamos olhar além só do comportamento. Or better yet, ask ourselves, where is this behavior rooted? Ou indo mais a fundo, onde este comportamento está enraizado? No que ele está baseado? What is really going on in their heart? O que está acontecendo no coração dele? And how will I build a relationship with the students so that they trust that I have their best interest at E heart? como eu construo um relacionamento com esse estudante a ponto dele acreditar que eu tenho interesse no coração dele? Because we have such high standards for academics and behavior, pelo fato de nós termos altos padrões acadêmicos e de comportamento, we must convince our students that we are for them. Nós costumamos convencer os nossos estudantes de que nós estamos lá por eles. Often students, as a result of correction,
academically and behaviorally, E geralmente os estudantes, num resultado de uma correção acadêmica e comportamental, they feel that teachers are against them. eles acham que nós professores estamos contra eles. So whatever it takes, it's not just enough, not good enough for it to be true that you're for the student, but the student has to believe it. E não importa o como isso possa acontecer, nunca vai ser bom o suficiente para ser verdade de que o professor está ali por ele. While I am on that note, another side note that's a very important principle about classical Christian education. Enquanto a gente está nessa ideia, eu tenho uma nota de rodapé muito importante a ser dita. It's easy to talk about what we don't like in other educational models, and it's easy to talk about what we are against. É muito fácil nós dizermos o que nós não gostamos no nosso modelo educacional ou contra o que nós lutamos em nosso modelo educacional. But that's not the right path. Mas esse não é o caminho correto. We have to do a good job of communicating what we are for. Nós temos que fazer um bom trabalho para comunicar o que por onde nós queremos ir, pelo que nós estamos. A school must also be a place for honest questions and honest answers. A escola deve ser um lugar de questões honestas e respostas honestas. Our students must feel that they can honestly share and talk, even if they are sharing doubts, questions, and even skepticism. Os nossos alunos precisam ter a confiança de que a escola é um lugar onde eles podem confessar sem medo, compartilhar sem medo as suas dúvidas, os seus medos e até mesmo o seu ceticismo. You don't want a school full of pretenders. Nós não queremos uma escola feita de pretenders, fingidores, Or they will become scoffers in the end. escarnecedor. Nós não queremos. Vamos voltar aqui na tradução. Nós não queremos uma escola feita de enganadores e charlatãs, nem uma escola feita por uma roda de escarnecedores. So allow them to be skeptics now, so they won't be scoffers later. Se nós não ajudarmos com o seu ceticismo agora, eles se tornarão escarnecedores no futuro. The adults at any school must also model repentance. Os adultos na escola precisam ser modelo de arrependimento. If we want our students to take responsibilities for their mistakes and their sin, se você quer que os seus alunos tomem para si a responsabilidade pelos seus pecados e seus erros, they must know two things. Nós precisamos saber duas coisas. That we sin too, and we desperately need Jesus Christ. Que nós pecamos também e por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Sometimes a teacher's sin is actually evident in the classroom. Algumas vezes o pecado do professor fica evidente na sala de aula. A loss of temper, harsh words, perder a paciência, palavras duras. There's nothing more powerful for students to see than to have a teacher repent in front of them and ask for forgiveness. E não há nada mais poderoso para um aluno do que ver o seu professor se arrependendo e buscando perdão diante dos seus alunos. Another important aspect of shepherding hearts is you want to have high standards but few rules. Outra questão sobre pastorear os corações é quando você tem altos padrões, mas poucas regras. We want them to understand the principle behind the standard, not just follow a rule. Nós precisamos entender que por trás desse alto padrão não necessariamente está a seguir as regras. So that changes correction. Isso muda a correção. We're not just talking about stop doing that. That's against the rules. Nós não estamos falando sobre somente pare de fazer isso vai contra as nossas regras.
they begin to take ownership of the principle behind the standard. Eles começam a entender qual é o princípio que está por detrás desses padrões. And because a classical Christian education sets such high standards, E pelo fato da educação cristã clássica colocar um padrão tão alto, it has to be a safe place to fail or for failure. então eles precisam de um lugar seguro onde eles podem cair, né? We want to set our standards high enough that we know students won't always meet the standard. Nós temos altos padrões e sabemos que nem sempre eles conseguem alcançar esses padrões. But students must not be afraid of failing. Mas os estudantes não podem ter medo de falhar. Or they won't attempt the standard. Ou eles nunca irão alcançar de fato o padrão. Finally, in a classical Christian education, we have to demonstrate an honor and respect for each student, even if it's the oldest teacher to the youngest student. Finalmente, na educação cristã clássica, nós temos que demonstrar honra e respeito por cada estudante. Isso começando no professor mais antigo até o estudante mais novo. Each student is an image-bearing creation of God. Cada estudante foi feito à imagem e semelhança de Deus. As such, they deserve our honor and respect, even though we're the ones in authority. E dessa forma, eles merecem respeito e honra por esse fato. It's a privilege to shepherd students who we know to be made in God's image and created for His Nós purposes. devemos considerar um privilégio poder pastorear o coração de crianças que foram feitas à imagem de Deus. So in closing, Então, fechando, we must order our loves properly. nós devemos ordenar os nossos amores de maneira correta. We must build the kind of community that can support the pursuit of those loves. Nós devemos criar uma comunidade que dê o suporte e busque esses valores. And we have to go after the hearts of the students, not just their minds. E nós devemos então alcançar não somente as mentes dos nossos estudantes, mas também os seus corações. That's a formula for successful classical Christian education. Essa é a fórmula para uma educação cristã clássica de sucesso. Thank you. Obrigado. A pergunta que chegou aqui foi: como defender as verdades cristãs em uma universidade totalmente relativista? Okay, so the question was, how do we defend our Christian values in a relativist university? Yeah. Okay. Well, this actually hits on a very, very important part of classical Christian education. Essa é uma coisa que nós devemos atentar na educação cristã clássica, que também falta na educação cristã clássica. A classical Christian education is not hiding our students from the world. A educação cristã clássica não esconde nossas crianças do mundo, nem o mundo das nossas crianças. We have a motto at my school of no surprises. Nós temos um modelo na nossa escola de sem surpresas. So we want to expose our students while they're under our care of the ideas of the world and the behaviors of the world that they're going to encounter at the university. Então nós apresentamos para os nossos estudantes todo tipo de ideologia e ideias que eles podem encontrar no mundo por aí. And then the content of a classical Christian education is going to equip them to understand those philosophies. E num currículo de educação cristã clássica está contido a ideia deles entenderem cada uma dessas filosofias. And those competing values as well. E quais os valores que estão relacionados. So we want to equip them with the conviction of the Christian faith. Então, quando nós damos a eles a confiança da fé evangélica, but develop a confidence because of the logic and the rhetoric program. Eles desenvolvem então uma confiança no currículo do estágio da lógica e da retórica.
to take on those competing ideas para poder levar adiante essas ideias in a humble and winsome way, in humility. Com humildade e entendendo qual é o conceito por detrás disso. So, given the combination of the content of the education A combinação do conteúdo da educação and the equipping with logic and rhetoric, e os estágios da lógica e da gramática, our graduates tell us time and time again that they felt prepared for the university. nossos alunos que se graduam na terceira série do médio dizem que se sentem preparados para enfrentar esses desafios. O tema que envolve a educação cristã segue uma linha transversal ou interdisciplinar? Muito fácil de traduzir, obrigado por quem mandou. So let's see if this answers. A classical education is naturally interdisciplinary. A educação cristã clássica é naturalmente interdisciplinar, It's integrated. integrada. The idea is that if you were to visit my school and walk in a classroom, A ideia é que se você entrar na minha escola e visitar uma sala de aula, you might have a difficult time knowing which class you were in. você terá um pouquinho de dificuldade de identificar em que aula você vai estar assistindo. Because in science we can get into a conversation about theology. Porque na aula de ciências a gente pode ter uma conversa sobre teologia. In the humanities, history and English, E nas humanidades, misturar história e inglês you'll come across a conversation on philosophy e ter aí uma conversa sobre filosofia, or great art and great music. sobre as grandes músicas ou as grandes obras de arte. The way we study is chronologically we study the history of the world. O jeito que nós estudamos é a partir de um estudo cronológico da história do mundo. So we're studying periods of time, Então nós estamos estudando períodos de tempo. and we're studying the history, the literature, the art, the music, the philosophy, the theology. Então nós estamos estudando história, literatura, arte, música, teologia. So they see those things as connected because they are. E eles começam a ver que essas coisas estão conectadas porque de fato elas são conectadas. Modern education has fragmented all the disciplines, A educação moderna fragmentou todas as disciplinas, where we have people who know that know very much about one particular thing. nós temos muitas pessoas que sabem muito sobre uma parte pequena de um conhecimento, But they lack the context. mas ele não consegue criar um contexto. This is the problem with STEM-only education. Esse é o problema com o STEM. STEM é uma sigla que fala sobre ciência, tecnologia, matemática, que é um modelo educacional que existe muito nos Estados Unidos, ou seja, uma educação só focada nesses aspectos. A classical education is strong in the STEM courses. Os cursos, né, as aulas de uma escola cristã clássica são muito superiores à de uma escola baseada no STEM. But it also includes poetry and art and music and the humanities. Porque nós incluímos poesia, arte e humanidade nas nossas salas de aula. We want to equip the engineer that can talk about philosophy. Numa escola cristã clássica, você pode ser um engenheiro que fala sobre filosofia. And write and speak in such a way that he can be persuasive. E escrever e falar de maneira persuasiva. Those students don't just become workers, technology workers, they become technology leaders. Nosso tipo de estudante não se tornam trabalhadores tecnológicos com tecnologia, eles se tornam líderes tecnológicos. So it's important for it to be integrated and general, not specific too early. Então é importante que seja integrado e numa concepção geral e não só fragmentado. Como professora, vejo que nosso maior desafio tem sido a disciplina, devido à falta de educação cristã no lar, devido à vulnerabilidade social. Qual é a proposta da educação cristã clássica para incluir os pais, ou melhor, a família, nesse processo? So
For classical Christian education to be at its best, we need the cooperation of the parents. Para a educação cristã clássica funcionar, especificamente, nós precisamos da cooperação dos pais. But you don't always get it across the board. Mas a gente nem sempre conta com isso. Part of a classical Christian education is equipping parents and helping them understand that we need them. Parte da educação cristã clássica é mostrar para os pais de como nós precisamos deles e ajudá-los e dar as ferramentas para nos ajudarem a participar junto. It's a difficult proposition, it's not easy. It's a difficulty, it's not easy. Isso é difícil, não é fácil fazer isso. But you have to declare it and you have to have a plan. E você precisa então declarar essa necessidade e ter um plano de ação. I frequently say this. Eu frequentemente digo isso. If you as the parent want me to achieve these goals, se você como pai precisa de mim para alcançar esses objetivos, these are things that I need you to be doing at home. Eu também preciso de você para que essas coisas sejam alcançadas dentro de casa. Not that it will always happen, but it will happen to some degree with some families and in growing measure. Isso não acontece sempre, mas acaba acontecendo em certo aspecto de alguma forma com algumas famílias em determinadas séries, em determinados momentos. You have to start where you are. Você deve começar com o que você tem. So for us, it's much easier if we get the students from a very young age. Para nós é muito mais fácil começar com estudantes na primeira infância. The question was asked yesterday, when does a classical education need to start? Can you come in later? Ontem à noite teve a pergunta de quando deve se começar a educação cristã clássica, se é no início ou mais no final. Coming in later is a problem. It's easier to solve that problem academically than when they come in late behaviorally. Se eles começam tarde, é até fácil resolver o problema acadêmico, mas o problema comportamental é bem mais difícil de resolver. You can only enculturate so many students coming from a very different context. Você tem que envolver todos numa cultura e são pessoas que vêm de contextos culturais muito distintos. Without contaminating the culture that you have established. Com uma cultura diferente do que é estabelecida na escola. Even students coming from a strong family home that have been in a rough public school culture. Se ele vem de uma família forte, né, mas de uma escola pública, are giving me a lot of problems this year. Ele vai me dar bastante problemas nesse ano. A próxima pergunta é: como funciona a disciplina na educação clássica, no caso de um aluno cometer um pecado? Question was asked about our students who make a mistake and sin. Because of our gospel commitments, we want our school to be a place where we restore. We understand that students are sinful. We're thankful when they get caught. Como uma escola cristã clássica, nosso interesse é poder criar um ambiente onde a gente possa falar sobre isso, e nós ficamos felizes quando eles são pegos em pecado. So when there is repentance, we give a lot of grace. Porque se há arrependimento, há abundância de graça. Repentance plus cooperation with the parents. E é arrependimento somado com a cooperação dos pais. But if they are unrepentant and resistant over time, mas se esse processo de arrependimento se repete por muitas vezes, they won't continue at the school. Eles não continuam na escola conosco. Como a gente diz no Brasil, é convidado a se retirar. I think our time is up. Yeah? A última. Como a tecnologia pode ser usada de maneira adequada na sala de aula clássica? So, technology. When people say technology, they mean a couple of different things.
Quando a gente fala tecnologia, a gente pode falar de muitas coisas diferentes. Will they learn how to use a computer properly? Ah, Will they learn how to use the computer effectively? Nós aprendemos a usar o computador corretamente. It's too easy. We don't need to use class time for that. É muito fácil, eles não precisam de aula de computação para isso. The better question is, how do we prepare them for technological studies and the hard sciences beyond school? A pergunta melhor é como nós estamos preparando eles e seus corações para a tecnologia e para os desafios tecnológicos que se apresentam. Like the computer science, the field of computer science. Como, por exemplo, o campo da ciência da computação. So we believe that we want to teach our students the analytical thinking and mathematical skills that equip them to really do technology. A gente acredita que trabalhar uma mente analítica a partir da matemática com os nossos estudantes prepara-os muito melhor para lidar com a tecnologia do que usando propriamente. Not just memorize the current coding language. Não somente memorizar uma linguagem de programação qualquer. Many of our graduates are going into the computer science field. Muitos dos nossos estudantes que se formaram no ensino médio foram estudar matérias relacionadas à computação e à tecnologia. My son, who received a classical Christian education, O filho dele recebeu uma formação cristã clássica is a highly skilled, successful software engineer. e ele teve muito sucesso em desenvolver as suas habilidades na engenharia. And he says that classical education is the perfect combination E ele diz que a educação cristã clássica é a combinação perfeita for the field of computer science para o campo da ciência da computação, because of the combination of math, logic, and language. porque é a combinação de matemática, lógica e linguagem. So remember, of the 7 liberal arts, Lembrem das 7 artes liberais. 4 are mathematical, 4 matemáticas, 3 are language. 3 são linguagem. So thank you. Obrigado.